Atenção! Começa agora uma teleaula de materiais do curso profissionalizante. Você vai assistir a teleaula de número 18. Bons estudos! Toda vez que se pensa em produtos mecânicos, a primeira imagem que vem à cabeça da gente é a de objetos metálicos, não é mesmo? Pois nessa teleaula, nós vamos estudar um material que foi descoberto pelo homem. E eu estou falando da borracha. Agora você já não estranha mais, não é mesmo? É só nos lembrarmos do anel de vedação da panela de pressão, do pneu do automóvel, do desentupidor de pia. E essa daqui você já conhece. Essa é uma velha companheira. Na teleaula de hoje a gente vai estudar a história da borracha. Você vai conhecer a estrutura química e as propriedades da borracha. Vai acompanhar o processo de fabricação deste material e saber como se multiplicou a sua aplicação para atender às necessidades da vida moderna. Você vai saber também por que a borracha é um material importante no dia a dia. É bom prestar atenção para depois não ficar gastando borracha no seu livro de estudos. Para todo lugar que a gente olha, tá bem ali, bem embaixo do nosso nariz, algum produto feito de borracha. O pneu do nosso kart, por exemplo. Ó, essa mangueira que vai servir para conduzir o combustível. E você sabe do que são feitas as correias, os acoplamentos, os tubos, guarnições? Isso, de borracha. Poxa, o nosso kart vai ficar macio e silencioso. Ai, não vejo a hora dele ficar pronto pra gente participar da nossa primeira competição. Ai, nem eu, já imaginou? Mas a gente ainda tem muito chão pela frente, Neuza. A gente ainda vai ter que pesquisar um bocado. Ó, a tarefa de hoje é decifrar esse material, certo? Saber como se fabrica e conhecer as suas resistências aos impactos de uma corrida. Principalmente se o Edgar estiver ao volante. Edgar, é brincadeira. Você tem razão. Pra falar a verdade, eu não sei como a borracha foi descoberta e nem como começou a sua utilização pelo homem. E quando a gente não sabe... pesquisa! Isso, e pesquisando, a gente vai descobrir como se deu o desenvolvimento desse produto no passado e quais as suas perspectivas para o futuro. Peraí, Edgar, não avança o sinal. Primeiro a gente precisa saber um pouco de história. Você já reparou como os produtos da borracha desempenham várias funções nas máquinas e equipamentos ao redor da gente? Muitos objetos, como por exemplo, a luva cirúrgica, o pneu, o calçado, devem a sua existência às propriedades físicas e químicas da borracha. Mas afinal de contas, o que é a borracha? A borracha é um material de origem vegetal que se obtém da seiva de uma árvore chamada cientificamente de Hevea brasiliensis. Essa árvore é nativa das florestas tropicais, conhecida popularmente como seringueira, encontrada em estado selvagem na região amazônica. Mas o monopólio brasileiro da produção mundial da borracha durou só até a segunda metade do século XIX. Em 1876, foram contrabandeadas 70 mil sementes de seringueira para a Inglaterra, onde elas foram cultivadas em estufas e depois plantadas nas colônias britânicas da Ásia. Depois de alguns anos, estas grandes plantações começaram a produzir em escala comercial. Era uma competição desigual com o Brasil, que explorava apenas as seringueiras nativas espalhadas pela floresta. Embora tenha sido sempre utilizada pelos índios da América do Sul na vedação de canoas, na impermeabilização de objetos e na confecção de bolas para lazer, a borracha só foi descoberta pelos europeus em 1736. Mas essa descoberta foi considerada de pouco valor, porque a borracha tinha dois inconvenientes. Quando era aquecida, ela se tornava mole e pegajosa, e fria, ela ficava dura e quebradiça. Por isso, a única utilização que os europeus acharam para a borracha foi a de substituir o miolo de pão que servia para apagar os traços feitos a lápis. Sempre que dá, eu aproveito o intervalo do almoço para ler um pouco. Gosto de ler sobre a vida dos grandes cientistas, homens que passaram a vida pesquisando. Também pudera, né, Silva? Você está cercado pelo fruto desse trabalho. Sabe, Titão, o que me deixou admirado?
É como os grandes cientistas às vezes receberam um empurrãozinho assim da sorte até chegarem às suas grandes descobertas. Foi o caso da borracha. Ela só adquiriu inúmeras aplicações depois que se descobriu, por um golpe de sorte, uma maneira de torná-la menos rígida e quebradiça. Isso aconteceu em 1839. E o cientista foi esse aqui. Charles Goodyear vinha experimentando adicionar outros elementos à borracha. Um dia, depois de ter feito uma mistura com enxofre, sem querer deixou cair um pouco sobre a chapa quente do fogão. O composto pegou fogo e começou a soltar muita fumaça. Goodyear atirou a mistura pela janela. E não é que no dia seguinte ele teve uma surpresa? A borracha estava flexível. Pois foi assim, seu Tito, que num golpe de sorte, Charles Goodyear descobriu a vulcanização. Quer dizer que ele jogou a mistura pela janela e acertou foi na mosca. Acertou em cheio. A vulcanização abriu o caminho para o uso de aceleradores e de agentes antioxidantes para melhorar a qualidade, as propriedades da borracha natural. Bom, mas isso é uma história que fica para daqui a pouco. Agora você vai ver que há borrachas e borrachas. Vamos checar se a pesquisa sobre o processo de coleta e fabricação da borracha está completo. Deixa comigo. A borracha é obtida do látex, que é uma emulsão natural retirada por meio de um corte oblíquo na casca da seringueira. O látex é recolhido, coado e derramado em tanques. Nesses tanques é adicionado o ácido acético. É assim que se obtém uma massa esponjosa que, em seguida, é laminada entre dois cilindros que giram com velocidades iguais debaixo d'água. As folhas de borracha que saem da laminação se transformam depois no material que é chamado de borracha crepe. Este material precisa ser defumado para evitar a fermentação e o mofo. Depois, essas lâminas são prensadas em grandes blocos e enviadas às indústrias para se transformarem finalmente em produtos acabados, como é o caso dessa bola aqui. Ficou faltando saber uma coisa: qual é a fórmula da borracha? É um hidrocarboneto, produto da polimerização do isopreno. Eu explico melhor. A sua fórmula é C5H8. A representação da sua estrutura é essa aqui: 5 átomos de carbono, 8 átomos de hidrogênio ligados dessa maneira. A professora já me disse que a principal propriedade da borracha é a resistência. Ela resiste à abrasão, à passagem da corrente elétrica, ao choque mecânico, à tração, à fadiga, à flexão, à ruptura. Resiste também aos óleos, aos elementos graxos e aos ácidos fortes. Agora, será que a borracha se altera na presença da luz e do calor? Sim, algumas propriedades da borracha são prejudicadas pela ação da luz e do calor. Você sabia que esta câmara de ar não é feita totalmente de borracha pura? É apenas 90%. E este pneu aqui é apenas 60%. E este solado de calçado é apenas 30%. A outra parte desta mistura é feita de borracha sintética. Você deve estar se perguntando: borracha sintética? Por quê? Para quê? Bom, primeiro para se obter um material que aprimorasse a borracha natural e segundo, para afastar as incertezas da capacidade do mercado fornecedor. Agora, os países que mais se desenvolveram nessas pesquisas foram os Estados Unidos e a Alemanha. Ué, por que esses dois países? Neuza, ó, a Alemanha se preparava para a guerra. E os Estados Unidos perceberam que um possível conflito ameaçaria a distribuição da borracha que estava concentrada no Sudeste Asiático. Então foi uma corrida. E os alemães saíram na frente. Em 1931, eles desenvolveram uma borracha que ficou conhecida como Buna S, que é um copolímero estireno butadieno, e uma outra denominada de Buna N, que também é um copolímero. E os americanos ficaram para trás? Por pouco tempo. Em 1936, os pesquisadores americanos juntaram outras macromoléculas e obtiveram as borrachas nitrílicas, Buna N, e as borrachas butílicas, chamadas de copolímeros de isobutileno isopreno. O nome é complicado, mas dá para você ficar por dentro. Os copolímeros de estireno-butadieno, combinados na proporção de 75% de butadieno e 25% de estireno, são as borrachas sintéticas mais comuns no mercado.
As borrachas sintéticas têm as mesmas propriedades que a borracha natural, com vantagem no desempenho, durabilidade e resistência aos óleos, luz e calor. Ó, dá uma olhada, Silva. No seu livro de estudos tem um quadro de comparação entre borrachas sintéticas e a natural, ó. O que você tem que entender é que a borracha não é comumente utilizada como material de construção mecânica. Suas aplicações estão diretamente ligadas às suas propriedades. Nas máquinas, os artefatos de borracha estão distribuídos de maneira a absorverem choques e vibrações e a possibilitarem acoplamentos flexíveis sem ruído. Pensem nas milhões de correias transmitindo movimento em milhões de máquinas e milhões de pneus rodando por este Brasil afora. Tanta borracha assim dá o que pensar, né? Você já pensou, por exemplo, o que fazer com tanto pneu velho? O Brasil produz atualmente cerca de 32 milhões de pneus por ano e chega a exportar 1/3 dessa produção para 85 países. O restante roda pelo nosso país mesmo. Apesar do recurso da recauchutagem, a grande parte desses pneus desgastados acaba em lixões como este aqui. A maioria em péssima localização, na beira de estradas, margem dos rios e até nos quintais das casas. Esses pneus acumulam água parada, que atrai insetos transmissores de doenças. Existem duas saídas para tentar reduzir o problema. A primeira é a reutilização do pneu através da recauchutagem, ou então como para-choques em ancoradouros ou pistas de corrida, na formação de recifes artificiais para aumentar a produtividade da indústria pesqueira. Os pneus também podem ser usados como combustível de fornos se houver o cuidado de controlar a emissão de gases na atmosfera. É uma grande troca. A queima de um pneu velho representa uma economia de mais ou menos 9 litros de petróleo. A segunda solução para o problema é a reciclagem propriamente dita, uma tecnologia que vem sendo muito desenvolvida no Brasil. Com a trituração dos pneus, o uso de solventes para separar o tecido e os fios de aço e a colocação de óleos aromáticos, é possível se chegar a um produto reciclado com propriedades próximas às do material virgem. Este material pode ser aplicado, por exemplo, na fabricação de tapetes para automóveis, solados de sapatos, pisos industriais e borrachas de vedação. Já que o Edgar vai ser o piloto do nosso kart, você não acha que ele poderia ter o para-choque de borracha para proteger os postes? Engraçadinha. Depois da primeira volta na pista, você vai passar uma borracha nessa sua frase infeliz. Agora não é hora de ficar bravo, agora é hora de quê? Da revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu como a borracha é extraída e beneficiada. Acompanhou como a vulcanização possibilitou inúmeras aplicações para a borracha natural. Viu como as ameaças da Segunda Guerra fizeram os Estados Unidos e a Alemanha pesquisarem as borrachas sintéticas. Se conscientizou da necessidade de proteger o meio ambiente dos pneus usados. Conheceu as possibilidades de reciclagem da borracha. Agora é com você. Bons estudos e até a próxima. Tchau!